Nesse vídeo aqui eu vou falar bastante sobre a questão de marca e estratégia de marca, tá? Um ponto bem inicial aqui, para quem não assistiu nenhum outro vídeo de eu falando sobre o papel da marca no negócio, antes de começar essa apresentação, eu vou esclarecer algumas coisas. Marca é muito além do simples desenho do logotipo da tua empresa. Logotipo é o desenho que tu tem, que vamos dizer assim, ele tenta simbolizar a tua empresa. Por exemplo, nessa apresentação aqui, esse J aqui em cima é a minha marca pessoal. Essa aqui é uma parte da minha marca pessoal, na verdade. Ele é o meu logotipo, ou uma das versões do meu logotipo que permitem expressar e botar minha assinatura nos materiais que eu criei. Para quem não sabe, antes do Ali eu trabalhava como designer específico, trabalhando com construção de marcas, tá? Então aqui quando eu venho falar de marca para vocês, é um nível um pouco mais avançado do que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados de ver, entender isso como marca, o logotipo como marca e identidade visual, esses dois componentes sendo, vamos dizer, o grupo total que representa o que é uma marca. Só que uma marca vai muito além disso, gente. Uma marca é justamente a forma que a empresa tem de ser lembrada pelas pessoas. Então a gente pode fazer uma relação com marca e marcar, ou seja, a impressão que a gente deixa nas outras pessoas. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem uma impressão dela em segundos, até mesmo antes de saber o nome dessa pessoa, a gente tem isso. Vamos dizer que o meu logotipo é o meu nome. Então, antes de eu conhecer uma pessoa, eu tenho uma série de impressões combinadas, que vão desde o visual daquela pessoa, o cheiro, a forma como ela está se expressando, o local onde ela está. Isso são todos pontos que colaboram para a minha impressão e para a memória que eu crio dessa pessoa. Para o negócio é exatamente da mesma forma. O papel de gestão de marca, ele vem para trabalhar todos os pontos que a gente consegue trabalhar dentro de algo desenhado para influenciar a memória das pessoas que entram em contato com o negócio. Então a marca, na verdade, ela é uma estratégia da empresa em tentar colocar atributos físicos para influenciar na memória das pessoas. É bem nessa situação. Então a gente tem na marca vários fatores. Quando a gente desenha a estratégia de uma marca, a gente pensa em pelo menos todos os sentidos. Sentido visual, sentido olfativo, sentido do paladar, palatativo, a gente pensa no tato e, claro, nem todas as marcas precisam ter materiais ou condições que ligam em todos os sentidos humanos, né? Mas a gente vê aqueles que têm mais conexão com a proposta da empresa, com o sentimento, com o tipo de relacionamento, com a memória que ela quer criar. Um exemplo disso é a Melissa. A Melissa, o cheiro da Melissa faz parte da marca Melissa e ela é uma estratégia para que as pessoas olhem o produto de plástico e já pensem, pode ser Melissa. Pode, mas se eu cheirar, tem um cheirinho da Melissa, é uma memória. Assim como o Plim Plim da Globo é um efeito sonoro, patenteado inclusive, que é usado pela empresa Globo para ajudar as pessoas a lembrarem da marca Globo. É essa relação que a gente tem. E dentro disso vocês vão ver que tem empresas que trabalham bastante essa questão dos sentidos. E hoje a gente pode dizer que é um fator extremamente importante, porque é uma forma da gente criar uma personalidade, da gente humanizar um pouco mais a presença da empresa na sociedade e de facilitar a comunicação, porque a comunicação de, vamos dizer, pessoa-máquina, pessoa-papel, ela não existe exatamente. Pessoa-máquina está sendo construída, né? Mas pessoa-papel, pessoa-objeto, não existe, né? Então a gente precisa humanizar essas coisas para que elas consigam ter interações com os humanos. Quando eu propus me gravar esse vídeo,
é justamente para vocês entenderem uma dimensão disso. Então, quando vocês falam em vou contratar um designer, uma agência, um estúdio, um birô, o que for, para fazer a minha marca, o que eu preciso levar em consideração para que essa entrega realmente não me seja só custo? Eu realmente esteja entendendo o que ela está me entregando, tá? Então, eu trouxe aqui um case de um cliente meu, antigo, que inclusive é minha amiga, por isso que eu estou tendo liberdade de trazer ele aqui para vocês e abrir a apresentação completa, para vocês entenderem tudo que foi trabalhado e que está dentro de construção de marca. Então, quando eu contrato um serviço de branding, deveria ter todas essas entregas inclusas, tá? Todas não, a parte inicial vocês vão ver que é bem mais de negócio, então vocês não precisam incluir isso, mas eu vou sinalizando para vocês durante a apresentação. Então, essa aqui é uma apresentação de uma marca que eu construí para minha amiga Elenir e Marcos, que é um casal de amigos meus. E é para uma pequena empresa que eles abriram, que é... Bom, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu aqui passar. É uma empresa de tingidores, tá? Os tingidores que eles desenvolvem, aqui é um briefing que eu desenho na apresentação para ter esse caminho, é a história que eles me passaram, é a história que o cliente me passa, então é o briefing do cliente, é aquilo que eles estão me pedindo, eles me falam sobre o negócio que eles estão abrindo. Então, nesse caso aqui, o Marcos trabalha com químicos e ele faz tingidores. Esses tingidores, eles são com as mais variadas aplicabilidades de faces, ou seja, eu posso usar uma base de madeira, uma base de metal, uma base de concreto, assim por diante, e ele consegue personalizar cor e a aplicação, tá? Isso é o ponto interessante deles. Eles também têm alguns produtos de distribuição, né, que são complementares ou que são tingidores específicos para madeira e que não tem cor, são aqueles tingidores que tendem a acentuar a tonalidade da madeira ou passar uma outra perspectiva. E eles têm alguns outros produtos que eles revendem junto. Porém, durante o processo a gente entendeu que realmente o foco deles, e se eles quisessem crescer, era realmente entrar com peso na comunicação em cima dos produtos que eles desenvolvem, algo que só eles tinham e não os complementares, porque isso não ia ser um bom posicionamento para eles de mercado, tá? Então aqui eu fui atrás de entender o que eram esses benditos tingidores e essa mistura que eles conseguem fazer para encontrar a cor. E aqui são algumas peculiaridades do produto que eu fui encontrando e que eles também foram me passando. E aí eu fui colocando aqui. Aqui eu fiz uma visão bem generalizada. Ó. Tem versões industriais, versões caseiras, versões exclusivas, versões feitas em menor quantidade. Tem mercado com cores padrões, difíceis de definir em caso de venda à distância, pode ser ou não diluído no verniz ou um selador, que marcas que são mais comuns no mercado, que características que são mais voltadas para isso, e algumas peculiaridades sobre o produto principal deles, tá? Que é o carro-chefe da casa. Em seguida eu fui pensar assim, ok, eu entendi o produto, mas qual que é o problema que esse produto resolve? E aí a gente veio todo trabalhando na questão de que não era meramente um tingidor, algo que ia deixar a parede bonita ou a madeira melhor, era uma questão muito maior do que isso. E que tinha espaço para desenvolvimento de produtos bem variados, inclusive que foi algumas ideias que eu passei para eles. Aqui eu fui buscar um pouquinho mais as características do público, então quem que poderia ser os possíveis consumidores dessa empresa. Aqui um ponto importante é que essa empresa ela veio sem nome para mim, tá? Então eles pediram para que eu também fizesse o naming da empresa, que é escolher um nome que melhor se encaixava com o conceito. Então eu posicionei sobre características do público, eu posicionei sobre o segmento, eu posicionei sobre o setor onde esse negócio também está dentro e quem que estava no meio desse setor todo trabalhando. Então a gente tem pequenas marcas, a gente tem grandes marcas, a gente tem distribuidoras que formam a rede desse segmento de tingidores ou tinta, tá? Eu também fui buscar, olhando para o mercado local, o que a gente tinha de concorrência direta e indireta.
Trouxe algumas ideias para eles. No meio dessa pesquisa acaba surgindo muitas ideias de aplicação. Por exemplo, eles poderiam desenvolver tintas não tóxicas para usar especificamente em brinquedos de madeira. Eles poderiam estar também desenvolvendo tintas ou tingidores que interagissem com cerâmica e com o calor, e aí poderia ter uma variação de cor. Eles poderiam ter produtos específicos para produtos em metal, não em grandes superfícies, e assim por diante, que eu trouxe algumas ideias para eles. Até o momento, o painel anterior, eu fiz uma coleta e fui ajudando eles a entender um pouquinho melhor quem que era o público. Então, todos esses slides até agora, eles são mais em estratégia de negócio em si do que de marca, tá? Esses materiais que eu coloquei até ali é o que vocês precisam trazer para o designer para ser feito. O briefing de vocês ele tem que ser completo nesse nível. Pelo menos de assim, quem são os meus concorrentes diretos, quem são os concorrentes indiretos, qual é o meu posicionamento, qual é o meu produto carro-chefe que precisa estar ali na minha identidade muito bem representado, qual que é o meu público-alvo, e assim por diante. Aqui a gente chegou até ali, tinha a primeira reunião. Aqui é o aspecto da segunda reunião que eu tive com eles. Que a partir dessas pesquisas eu entendi que eles poderiam se posicionar como marca, daí é marca, tá? É função estética e emocional, não é mais a função de mercado. Posicionamento de mercado é diferente de posicionamento de marca, tá? Então, o posicionamento de mercado é olhando para a concorrência e atributos que façam tu te facilitar na hora da venda. Agora, o posicionamento de marca é como eu quero ser lembrado para o cliente, sabendo que ele tem contato com muitas outras pessoas, muitas outras marcas, e eu preciso me posicionar ali, na forma que eu vou me comunicar daí, tá? Então, eu entendi que eles tinham dois caminhos. Eles tinham o caminho da criatividade e personalização, onde eles ressaltavam essa questão da tinta poder ter uma gama variada de cores e que eu poderia estar desenvolvendo uma mesma tinta com a mesma cor para uma superfície em madeira, para uma parede e para uma superfície em metal, por exemplo. Eu poderia fazer um ambiente inteiro todo na mesma cor, se eu quisesse, totalmente monocromático, como a gente chama. E aqui eu apresentei, existe um lado do manejo com a matéria que vem sendo bastante explorado e que tem uma visão diferente quanto ao valor do tingidor para deixar o produto dele diferenciado. Então, eu estou falando com a visão do cliente dele. Quem que pode ser o possível cliente nessa opção, vamos dizer assim, nesse posicionamento? São os marceneiros, desculpa, são designers, são empresas com produção com foco no diferencial criativo, então desenvolvimento de produto, restauração e assim por diante. E por outro lado, eu também posso ter o posicionamento que se foca mais em questão de função e durabilidade, porque como eu desenvolvo um tingidor específico, eu consigo trabalhar na fórmula para que ele tenha uma duração muito maior. Só que quando eu entro para esse mundo de função e durabilidade, a personalização da cor não é um fator determinante da compra, e sim a qualidade do tingidor e a durabilidade que ele agrega para o produto final do meu cliente, né? Do usuário, vamos dizer assim. A personalização da cor fica em segundo lugar e que pode vir a comprar por descontinuação de um fornecedor maior ou dificuldade de compra em quantidade. O que acontece aqui? Quando eu falo em função e durabilidade, eu entro para um segmento de mercado onde eu tenho marcas maiores. Então, eu posso entrar em nichos onde não tenho muitas variedades de cores e aí posso dar uma certa personalização nas cores, mas não com uma cartela maior, não com uma personalização 100%, focando mais no desenvolvimento de produtos que agreguem qualidade e durabilidade para o cliente final dele, tá? Então, são dois posicionamentos diferentes que eu tentei colocar isso em palavras. Tipo, se o meu posicionamento fosse mais voltado para criatividade, eu teria que pensar em personalização, no valor que eu estou entregando para o cliente. A marca tem um peso muito maior, o fato de criar a história por trás da criação, todo aquele conceito, aquele storytelling que a gente usa de como é que eu desenvolvi esse produto, como é que eu pensei nele, por que ele foi usado para isso. E isso tudo tem peso quando o meu posicionamento de marca está vinculado à criatividade. Porém, se eu vincular minha marca à funcionalidade, eu trago mais a questão que eu tenho que conversar em sentido de qualidade, eu tenho que bater preço, porque eu vou bater num mercado muito mais competitivo.
A minha marca não tem muito peso nesse sentido, ela vai servir meramente para assinar os produtos, mas vai valer bastante a questão da técnica, do rendimento e da negociação. Então eu propus para eles que eles tinham esses dois cenários diferentes e inclusive mostrei duas marcas que se posicionavam, que é do segmento deles, mas que se posicionavam, uma em relação à criatividade e outra em questão da funcionalidade, como é que elas eram, como é que elas se apresentaram para eles terem uma visão clara de como é que é a diferença entre eu escolher me posicionar em relação à criatividade nesse cenário da esquerda ou em relação à funcionalidade no meu cenário da direita, tá? Aqui eles optaram por seguir na questão da criatividade, porque eles não querem alcançar grande escala, eles querem manter a personalização, eles já atendiam, os primeiros clientes deles são empresas de imóveis pequenos, são empresas de produtos de decoração pequenas, são designers, então eles disseram, não, o meu cliente já é esse aqui, então vamos tocar 100% nisso aqui, eu vou ignorar todos esses outros atributos que eu coloquei aqui, porque no momento que eu escolho um cenário, eu digo não para o outro. Então eu não estou tentando juntar os dois cenários. Eu estou tentando ser 100% criatividade, que foi aquilo que a gente chegou no consenso para ele, tá? Aqui vem uma parte de estratégia. E aí vocês vão ver algumas coisas bem famosas por aqui. Estratégia de marca. Ok, eu defini o meu posicionamento e agora como é que eu vou ativar isso? Qual que vai ser a minha estratégia por trás de ativar essa ideia de vincular a minha marca de tingidores à criatividade? Então eu pensei, primeiro eu desenhei a ambição deles, e aí vários de vocês tiveram nisso, de pensar em qual que é a ambição do negócio. A ideia do negócio, no caso deles que foi escrito, é manter a qualidade e principalmente a personalização das cores. Então o primeiro atributo como diferencial na minha proposta de valor é a personalização das cores. Poder trabalhar cores que ninguém tem. Essa é uma coisa assim, nossa, eu quero ter cores que ninguém tem. Então, o trabalho seriado ou a ampliação que necessite de padronização estão fora dos planos futuros. Manter-se pequeno, usar da personalização e da qualidade combinado ao toque único do químico é a base do negócio e a ambição deles de posicionamento é essa. Eles não colocaram assim, quero vender para tanto, não. Eles queriam ser referência em criatividade e tinta para o público deles. Simples assim. Tanto que o discurso não chega nem a ser ambicioso, ele é mais um posicionamento ok. Porque a empresa está abrindo também, então eu não tenho necessidade de querer me pontuar que daqui a 5 anos eu preciso ser referência na cabeça dos designers e das empresas aqui da região. Não necessariamente. Eu posso simplesmente querer firmar o meu passo muito bem nesse mercado, nesse momento. E em 5 anos eu quero chegar aqui. Para mim, se eu chegar aqui em 5 anos, está ótimo. Então, tu também tem que perceber e validar essa questão da ambição, tá? O Golden Cycle, que é outra ferramenta. Aqui é bem interessante, eu já coloquei como Tinit aqui, que foi o nome escolhido, mas é porque eu alterei a apresentação depois que eu finalizei ela, tá, gente? Então, eu vou falar sobre o nome ali na frente. Então, o que a empresa faz? Que é o quê, né? Tingidores químicos personalizados e customizados. Personalizados por causa da cor e customizados por causa da quantidade e do tipo de aplicação que eles querem, tá? Como a Tinit faz, que é o como do Golden Cycle, do ciclo de ouro, nós criamos cores para qualquer lugar a partir de fórmulas químicas personalizadas e customizadas para garantir o resultado que o cliente quer. Então, o como nosso é a partir de uma fórmula química personalizada e customizada. Esse é o nosso como. Por quê? E aqui foi uma temática muito interessante. Eu pedi para ele, mas por que tu quer trabalhar com tinta? E ele já vem de um histórico de trabalhar de ser do setor produtivo, do moveleiro e de ser tingidor. Ele trabalhava como um tingidor, um pintor ali dentro da empresa, né? Usando o ferramental da empresa. E ele dizia assim que sempre, toda vez, tinha uma dificuldade da empresa conseguir desenvolver um produto com uma cor interessante, diferente, ou que estava na moda, porque a cor não existia. E aí ele disse assim, basicamente eu não quero que tenha essa restrição. Então, a razão da Tinit de existir é porque o mundo já tem restrições demais para não podermos usar a cor que a gente quer. E quando ele lançou uma frase muito parecida e eu acabei convertendo nessa frase, assim, foi uma maneira que deu uma conexão ali, opa, nossa, olha que propósito interessante.
Que visão interessante de empresa. Por que a Tinit merece existir? Por que a Tinit tem espaço no mercado? Por que a Tinit realmente quer fazer diferença nesse mercado? Simplesmente porque para ela o mundo já tem restrições demais para que a gente não consiga escolher simplesmente a cor que a gente quer usar, né? Então essa liberdade de trabalhar com a cor que quer é o coração da Tinit, no caso, tá? Eu fiz o canvas de negócio para eles, tá? Isso aqui não é obrigação do brand designer, tá? Do designer de marca. Isso é a Juliana trabalhando, porque a Juliana sempre tem um lado de designer de negócios e designer de marca. Eu sempre trabalho as duas coisas junto, tá? Então eu acabei desenhando isso para eles. Posicionamento de mercado, a gente conseguiu colocar algumas pinceladas. Como era muito inicial, e vocês mesmos na hora que estão desenhando o posicionamento de vocês vão entender que o posicionamento tu começa a desenhar e ele nunca para de ser polido, porém ele já é um caminho. Então, no caso deles, o posicionamento deles era trabalhado em algumas frentes. Qualidade antes da quantidade, precisão maior que o resto do mercado, alto nível de personalização e segmentação. Aí eu já botei alguns pontos como precificação com custo-benefício, porque eu não preciso brigar por preço e algumas outras coisas. Esse posicionamento ele não tá de marca, ele tá mesclado, tá? Ele tá entre o mercado e a marca, tem proposições juntas aqui de posicionamento, tá? Aqui é um trabalho bem de brand designer, gente. É decidir qual é a personalidade que essa marca vai ter. E isso aqui é mais importante que o desenho do logotipo, gente, tá? Bem sinceramente, tu definir a personalidade daquela marca é mais importante que o desenho do logotipo. Por que é tão importante? Quantas vezes vocês pararam para fazer um post nas redes sociais e vocês ficaram pensando assim: nossa, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu tenho que escrever isso aqui? Será que eu tenho que falar de forma informal, formal? Será que eu posso fazer brincadeira? Será que eu não posso? Então, o papel da personalidade é de alinhar a forma que a marca vai estar conversando. Porque uma coisa bem interessante e importante para vocês lembrarem é que a marca do negócio de vocês não é vocês. Assim como o negócio de vocês não é vocês. Vocês são donos do negócio, vocês são um ator dentro do negócio. Mas vocês não são o negócio. Então é importante desvincular isso. E por isso a marca dificilmente deve ter a tua personalidade, a personalidade do empreendedor. Ela deve combinar, sim, tu precisa sim enxergar um pouco naquilo, óbvio, porque tu é o criador dela, né? Então, tu é o criador do negócio, então tu precisa se enxergar ali. Mas principalmente, tu não deve copiar a tua personalidade por personalidade do teu negócio. Porque o teu cliente pode não gostar exatamente da tua personalidade e a tua marca precisa conversar com ele. O papel dela principal é conversar com o teu cliente. Então a gente precisa desenhar uma marca que tenha uma maior receptividade para o cliente. No caso dele, como a gente quer conversar com pessoas que são criativas, designers, empresários do mundo da criatividade, que está vinculado a isso, a minha personalidade precisava entrar com algo bem certo nisso. No caso deles, a personalidade exatamente que se encaixou como uma luva foi a personalidade de explorador. E aqui vocês vão entender um pouquinho. Explorador, ele é mão na massa, ele é comprometido, e assim a Tinit também é mão na massa e comprometida, cria suas próprias regras, gosta de liberdade. Você lembra? O mundo já tem restrições demais para mim não escolher a minha própria cor. Cria suas próprias regras, gosta de liberdade. Ele é relax, é calmo, realista, é equilibrado, não é alguém que quer quebrar regras. Ele só quer construir o espaço dele. É amigável, mas ele é um pouco enigmático, tu não consegue decifrar ele 100%. Ele é um solucionador de problemas, porque a cliente vem para mim e diz assim: eu quero essa cor em tudo, e eu vou solucionar isso para ela. E ele lidera através da ação, ele é muito mão na massa. Adoram explorar com as suas mãos e seus olhos, tocando, examinando o mundo à sua volta, com racionalismo tranquilo e uma espiritualidade curiosa. Esse é o desenho do explorador, que é um arquétipo, tá? O arquétipo é uma ferramenta que a gente usa no desenho da marca. Aqui vocês vão ver que ali no trabalho que eu
no passo a passo que eu coloquei para as pessoas que precisam rever a marca, eu coloquei para vocês escolherem uma marca de carros, um animal e uma personalidade famosa que representam a ideia do negócio, ou o tipo de relacionamento, o tipo de lembrança que tu quer que os clientes tenham do negócio. No caso deles, a marca e a personalidade que mais combinam é a Jeep, tá? There's only one. E tu vê que o Jeep tem até um slogan que combina com ele, né? A Jeep também tem essa personalidade de explorador, apesar dela ser composta ali com outros arquétipos. E a personalidade, ou seja, o personagem, que nesse caso a gente optou por escolher um personagem que mais combina com a personalidade da Tinit, é o... Ai, agora me fugiu o nome dele, gente, mas vocês estão vendo a imagem dele aqui, que ele é super mega explorador, mas ele é mais enigmático, ele tem os próprios planos, ele é muito mão na massa, então ele representava muitas características que a gente queria para a marca. E aqui eu coloquei um pouco mais, o explorador. O objetivo do explorador é experimentar uma vida melhor, mais autêntica e gratificante. Então e aqui eu coloquei alguns pontos que é do arquétipo mesmo, tá? Isso aqui é uma descrição do arquétipo explorador. Promissor para empresas com produtos que ajudam o cliente a se sentir livre e não conformista, com características vigorosas ou indicadas para o uso da natureza, estrada ou ambientes perigosos, com clientes em movimento que precisam de praticidade. Então, todos esses atributos desse arquétipo combinavam com a ideia da Tinit que a gente queria ter e combina, é uma personalidade que consegue conversar com os clientes dele muito fácil. E que também tem um match com a personalidade do Marcos, que é o químico, que é a pessoa que faz a parte das fórmulas por trás. Então a gente fez um match ali, uma combinação de características que a Tinit deveria ter, mas que também tivesse uma pincelada do Marcos ali dentro, para não ter tanta dificuldade de desvincular a personalidade da marca ao do empreendedor, porque precisa ter um vínculo, mas que nem eu disse, a personalidade do empreendedor não deve ser 100% a personalidade da marca da empresa, tá? Isso não dá certo. Aqui é outra ferramenta que a gente usa dentro do desenho de marca, que é eu colocar quais os atributos que a minha marca precisa ter, quais são os valores da minha marca, qual é a visão que a minha marca tem, qual é a tagline ou slogan que eu vou usar, que no caso dele virou o seu laboratório de cores, que essa foi a proposta que a gente quis. Aqui na apresentação não tem, mas antes dessa proposição aqui, eu apresentei para eles 2 moodboards dentro da ideia de criativo, 2 moodboards para que eles conseguissem visualizar como é que seria a marca da Tinit, tá? Então pode estar um pouquinho fora de ordem, mas eu acho que esse moodboard também está aqui. E quais é a história que ela quer contar? Eu criei uma história aqui. As histórias ajudam muito o pessoal que trabalha no marketing da empresa, o empreendedor, a entender o que eu quero falar. No caso da Tinit, é assim, a Laís é uma arquiteta que veio nos procurar, e aí como se a Tinit estivesse contando a história, tá? A Laís é uma arquiteta que veio nos procurar, pois nos indicaram a ela como a pessoa certas para desenvolver a cor que ela queria. Ela é arquiteta, havia desenvolvido um projeto de interiores personalizados para uma figura pública e naquele espaço havia previsto uma cor única, de aplicação em tudo, a mesma cor. Ele queria as portas do armário, a mesa e a parede na mesma cor. E isso ela não tinha no mercado, ela não estava conseguindo achar. Então ela veio conversar conosco, trabalhamos em cima da tabela Pantone, que é uma tabela base de cor tida como mundial, e da referência que ela tinha de cor. No final o projeto tinha a cor que desenvolvemos, explicadas em diferentes materiais por todo o apartamento. O projeto ficou incrível e com a cara do cliente. Isso aqui é um descritivo de uma história em que a marca se envolve com o cliente e o que a gente resolve para esse cliente. No caso, o que a marca resolve para o cliente. E é interessante falar que essa história é realidade. Foi exatamente assim que aconteceu. Eu achei a história muito boa e achava que ela poderia ser a história central que a Tinit conta, ou seja, o exemplo de história que a gente quer criar com outros clientes. A mensagem: nós criamos a cor que você quer e que se adapta a diferentes tipos de material.
Você consegue criar a cor que desejar, aplicar no que quiser e ainda por cima, se precisar ela de novo, vamos ter todo o processo salvo para poder reproduzir exatamente a mesma cor da mesma forma. Antes de entregarmos os tingidores, testamos o processo de pintura que você usa no material que desejar para garantir que tudo vai dar certo depois. Então isso foi um atributo que a gente acabou entendendo, que não basta só eu também desenvolver a tinta, eu tenho que pensar no qual é o método correto de aplicar essa tinta, esse tingidor, para garantir que a cor vai ficar com uma cobertura 100% e com o resultado que o cliente imagina. Então foi mais um atributo que a gente acabou entendendo assim, durante essa brincadeira da marca, tá? Depois disso, eu fui desenhar a buyer persona. Então, assim, dentro da persona, a gente tem várias formas de desenhar a persona. E ela pode ter vários papéis no processo de compra. Eu posso desenhar a persona, a brand persona, que foi aquela persona desenhada antes ali com o arquétipo. Eu posso desenhar a buyer persona, que é essa aqui, que é quem compra e paga. Eu posso desenhar a user persona, que é a persona que usa, e eu também posso desenhar personas que são influenciadores no meu processo de venda. Por exemplo, se eu for uma loja de imóveis, eu tenho o arquiteto e o designer como personas influenciadoras no meu processo de venda, né? Muitas vezes eu posso conseguir indicação com essas pessoas, então é bem importante eu pensar na jornada para ver quem que eu preciso desenhar. No caso deles, a gente entendeu que precisava só a buyer persona. Então eu coloquei aqui uma imagem que representasse eles e eu coloquei uma situação de uma empresa. Então é o Thiago, 35 anos, casado, e ele é de Novo Hamburgo. Eu botei uma situação, tudo isso aqui é fictício para a gente conseguir empatizar com o cliente, tá? É um empreendedor e engenheiro, iniciou a empresa há 5 anos e trabalha com acessórios para mobiliário. Sua empresa se manteve firme na crise e na pandemia, por conta do design diferenciado dos produtos e agora busca parcerias para crescer no mercado e se diferenciar ainda mais, ou seja, aumentar a vantagem competitiva dele. Mesmo tendo formação em engenharia civil, viu nos acessórios para móveis uma oportunidade de mercado e de inovação, gosta de tecnologia e tem na parte de decor vinda de sua sócia aí, mulher, Diana. Ambos construíram a empresa juntos. Diana traz as ideias e o Thiago torna elas reais. A dificuldade de encontrar fornecedores realmente parceiros, dispostos a construir coisas juntos, é o que mais fazia falta na visão do Thiago, além de ser um fator limitante na parte criativa, o que impede de inovar por falta de recursos disponíveis no mercado. Então tu vê aqui que a parceria da Tinity com o cliente dela não é simplesmente uma parceria de fornecedor, é uma parceria de cocriação, onde eu desenvolvo um atributo, algo para o meu cliente que está muito interligado ao core da empresa dele, ou seja, a proposta de valor do cliente dele. Então a Tinity tem uma proposta de valor que o produto dela, ele se torna muitas vezes vantagem competitiva de outra empresa. Então a gente entendeu que o relacionamento dele com os clientes não era um mero relacionamento de fornecedor, era um relacionamento de cocriação, em que os dois poderiam estar trocando ideias e trabalhando em projetos de formas diferentes do que simplesmente um fornecedor. Isso é bem interessante. E que foi uma coisa que ele falou que já é característica nos clientes que ele já tinha atendido. Que realmente esse relacionamento era bem diferente do que ele tinha quando ele trabalhava na indústria e via o pessoal de compras tendo relacionamento com um fornecedor, por exemplo. Aqui algum resumo, propriedades que a marca tinha que ter. Então ela é uma indústria com distribuição de tingidores e complementos em baixa escala, ou seja, ela produz algo, mas ela também tem distribuição de outros produtos que completam o mix do portfólio deles, né? O mix de produto. Personalização de alto grau, qualidade e eficiência testada. Então eles têm esse processo de testagem antes da tinta, mesmo personalizada, antes dela ir para o cliente, ela tem todo um trabalho. Você imagina, a gente cria a cor que você quer, na quantidade que precisar e disponível sempre que precisar. Então tu tem uma customização de alto grau aqui, em 3 níveis diferentes. É cor, para a base que tu quiser, né? Ela pode ser versátil, posso criar a mesma cor, só que uma para aplicação em madeira e outra para outro tingidor, outra fórmula para aplicação em metal. E eu posso ter, inclusive,
a criação dessa cor exatamente na quantidade que a pessoa precisa. Eu não preciso fazer galões cheios, ela não precisa ter sobra, ela pode ser super eficiente nesse sentido. E os valores maiores deles são a personalização, a qualidade e a parceria, porque é uma cocriação, então ela vai muito além de um simples relacionamento de fornecedor e cliente. Vocês estão vendo que até agora eu não falei do desenho da marca, eu não falei em identidade visual, eu não falei nada de design gráfico, de atributos visuais. Eu estou falando de estratégia mesmo. Como é que ele vai conversar, como é que ele vai se posicionar, em que momentos ele pode se posicionar, porque esses valores são valores integrados à marca. Eu estou falando toda de uma estratégia de comunicação mesmo, de como eu quero de que relacionamento e impressão eu quero criar para o meu cliente. Então aqui, por acaso, é o momento onde a Tinit aparece, onde o nome aparece. Eu fiz em torno de 5 variações, acho que foram 5 variações de nomes, que eu propus para eles, né? E que eu sempre faço a pesquisa pensando também nas redes sociais, se está liberado ou não, no domínio do site, né? E na patente de desenho e nome também para a marca, que é muito importante. Se vocês investem dinheiro para fazer uma marca e vocês não fazem a patente dela, é dinheiro jogado fora, tá, gente? Porque ali na frente a outra pessoa pode gostar da mesma marca, com o mesmo desenho, com tudo igual, copiar na cara dura, patentear. E, aliás, não precisa nem completar o processo de patenteamento, tá? Ela pode simplesmente entrar com o processo de patente e no futuro, quando ela ganhar, ela pode te obrigar a trocar todos os teus materiais, trocar o nome, trocar tudo, porque ela tem a patente da marca, tá? Então, é sempre um investimento duplo, tá? No design e na patente, sempre. Então, aqui foi a pesquisa que eu fiz. Para vocês, para quem não entende de inglês, Tinit em português é tinja, me tinja, é uma ação de tingir, tá? É um verbo, mentira, é uma ação, é tin it. E aí eu juntei, fiz Tinit. Foi uma brincadeira que a gente fez e que por acaso é uma palavra que se tu lê da frente para trás, de trás para frente, ela tem a mesma leitura. Isso é uma curiosidade ali da palavra aqui. E é uma palavra com uma facilidade de interpretação, ela soa bem, ela tem um impacto e que cria uma curiosidade, inclusive em cima, justamente dentro da proposta dos aspectos que a gente queria que essa marca tivesse. Então já começa pela escolha do nome. Aqui sim, tem um conceito, então eu criei o conceito, o mood board conceito deles. De que forma a marca ia se expressar? No meio toda essa brincadeira, através das palavras, eu fui entendendo que a gente precisava fazer algumas conexões visuais. Quando eu falei que eles são indústria e que eu falo de químicos, para mim na hora veio a relação com o laboratório, que é algo de criar um químico, né? Então essa relação da palavra laboratório como algo do explorar as cores, da criatividade, de opções. A simplicidade também era um fator bem importante, porque a composição do químico, do tingidor, ela é muito mais simples do que parece. E aí, quando ele foi me falando do que ele precisava, eu perguntei para ele, tá, mas o que tu usa para fazer o tingidor? O que vai ali dentro? Que químico que tu usa? Como é que tu faz essa mistura? Ele me explicou. E assim, é uma variação de pouquíssimos componentes para tu montar. Aí eu pensei assim, ok, se é algo que precisa ser simples, mas claro, tudo tem o cuidado de cuidar das quantidades e entender quais são os componentes corretos. Então, é algo que tem um nível de criatividade alto, mas que ele precisa manter a simplicidade para ele funcionar bem. Então, simplicidade é uma palavra que eu queria e que eu usei aqui dentro do conceito deles. E outra palavra é soma. Soma, para mim, é a soma dos componentes do tingidor, mas também é soma porque a minha relação com o meu cliente é uma soma. Eu não estou entregando algo para ele, eu estou somando um atributo para ele, eu estou co-criando com ele. Então, a palavra soma ficava muito bom nesse conceito. Então, o conceito dele é um equilíbrio entre técnica e criatividade e que a gente tenta explorar os conceitos dessas 3 palavras ali no meio. E aqui do lado eu botei agora sim alguma referência visual. A referência de laboratório, através do próprio utensílio natural de laboratório. A questão da simplicidade através desse brinquedo aqui. Isso aqui é um brinquedo japonês chamado Tumiishi, que ele é sempre colorido dessa forma.
E ele é para as crianças, para elas brincarem, e eles falam que isso é um treinamento para paciência, né? Porque tu só consegue montar pilhas altas de pedras no momento que tu tem paciência para olhar as faces e encontrar os encaixes corretos. O que também tem uma brincadeira com a soma, acaba brincando essas duas coisas ao mesmo tempo. E o óbvio, né, do outro lado, a questão líquida, né, do tingidor, da cor e do líquido, que eu achei que fosse um atributo que precisava estar ali para esclarecer e tornar deixar bem facilmente percebível que o que eles trabalham é tinta. Precisava estar ali no meio. Aqui eu trago inclusive a ideia do tumiishi. Eu dei como ideia para eles que no futuro eles podem fazer o tumiishi para dar de brinde para os clientes, e ele também pode servir de amostra de cor. Eu posso ter esses bloquinhos de madeira que eu entrego para o cliente para ele ver se essa cor é realmente aquela cor que eles querem. Então é uma forma de ter um monstruário, mas que também é um brinquedo, sabe? É uma soma que brinca com criatividade e com cor ao mesmo tempo. Então acho que combinava bem. A apresentação da marca. E aí agora sim a gente vai para a apresentação visual da marca. Aqui a gente tem uma marca que estava iniciando, então são poucos materiais que eu fiz, tá? É vamos dizer, um enxoval que a gente chama de peças poucas, tá? Bem o que eles precisavam naquele momento, e só que consegue representar bem a intenção. Essa aqui é a marca, então ela tem a questão da simplicidade, de chamar a atenção, de ter um peso ali, e ela também traz essa brincadeira das curvaturas, que vocês vão entender ali na frente porque que ela tem essas curvaturas somente em alguns encaixes, não é em todos os cantos da letra. Então ela traz isso, e no fundo eu sempre deixo com eles essa textura que parece ser meio líquida e também um alto relevo. É uma brincadeira para lembrar do líquido, né? Aqui eu trago então o que faz parte do enxoval visual dessa marca. A gente tem o logo desenhado, a marca em si, o logotipo desenhado. Eu tenho a minha tagline, o seu laboratório de cor, que é um complemento da minha marca, que ajuda com pouca coisa, o pessoal consegue entender. Eu tenho as cores, então aqui realmente, apesar, e aí foi uma curiosidade que eles me passaram. Júlia, por que a minha marca não tem cor? Eu disse, a tua marca não tem cor porque o teu produto é a cor. Então a gente precisa deixar os teus materiais em preto e branco para que no momento que tu for explorar um projeto de um cliente como case, a cor fique toda no projeto. Porque essa é a tua ideia. A tua ideia é facilitar a cor para o teu cliente, não para ti. Então o trabalho dele todo o material dele é preto e branco. Tá? Eu fiz um oposto. Eu trouxe esse modelo de fonte bem na questão de mecânico, né? Dessa questão de laboratório, para parecer bem uma letra mais rígida, um pouquinho, para dar uma quebra e também equilibrar com a questão da criatividade dos desenhos aqui que são acompanhantes. Ao mesmo tempo eu deixei uma fonte de apoio, e aqui eu delimito, inclusive, essa fonte mais desenhada, que tem um pouquinho mais de características, de detalhes, ela fica só para a fonte da tagline, é a mesma aqui, e também para textos de destaque que eu preciso fazer em algum material. Então ela vai ser um título, ela vai ser em textos que eu quero chamar atenção. Os demais textos eu deixei uma fonte mais tranquila, mais limpa, que facilite a leitura e que combine bem com a fonte de cima. Então ela forma um casal, elas atuam em par. Na marca a gente identificou a brincadeira do Tinit, né? Que ela tem uma sequência contínua e que pode ser usada. Eu acho que isso é interessante, essa repetição, essa soma da própria marca, que pode ser usada nos materiais para criar uma identidade específica. Uso de ícones, então os ícones, gente, isso é uma coisa bem importante. Os ícones da tua marca, eles não necessariamente precisam ser iguais a todo mundo, tá? Isso não é um pacote que a gente baixa na internet. É um pacote que a gente desenha, a gente pode personalizar os ícones que a tua marca usa. E, por exemplo, vocês estão vendo a curvatura do N aqui? E eu estou vendo ela dentro do frasquinho, eu estou vendo dentro de cada recipiente que eu possa colocar um líquido dentro, ela se repete. Essa mesma curvatura do N, ela vem para cá. Então, essa é uma característica
dos ícones que vão complementar a identidade visual da marca. Então eu tenho desenho de ícones que são relativos à função do produto, mas eu também posso desenvolver um desenho de um ícone do Facebook, do Instagram, personalizado com a identidade da minha marca. Eu tenho essa liberdade para isso. Então os ícones, eles têm uma função muito mais profunda, eles são um extensor da tua marca, tá? Não é uma brincadeira. E o Turnish vem para a identidade visual também, porque a gente achou que o sentido dele funcionava tão bem, que quando eu comecei a desenhar eles aqui em 2D, que a gente chama, né? Ali plano, eu comecei a pensar que eles também me lembravam o pigmento base que ele usa para formatar a cor, que o pigmento ele é mineral. A maioria deles é mineral. Então ele vem em poeirinha, um pó bem fininho, sabe? E aí eu me lembrei, nossa, isso aqui parece o pó do pigmento também. Acho que também combina com a identidade. A gente também pode usar ele em alguns materiais para ajudar a representar a tinte. Então esses são componentes da identidade visual da marca, tá? E aqui alguns materiais. Então aqui eu desenvolvi Desculpa, gente. Eu desenvolvi uma folha timbrada com um impresso atrás e a marca posicionada. Eu desenvolvi uma fita para selar as caixas, que é com a continuação do Tinit, e eu desenvolvi os cartões de visitas. Era algo bem simples que eles precisavam no momento. Ó. Aqui eu abri, o cartão vem, como o cartão ele é generalizado, ele não precisava ter, porque não tem muitos componentes na empresa, então ele vem com a cor que você quiser quando você precisar, para a pessoa lembrar disso. E o Tinit, o seu laboratório de cor, tudo bem simples, porque eu queria algo simples, porém com o toque deles. Então a marca já tem um peso interessante, a fonte já tem um peso interessante, então eu precisava trabalhar só alguns detalhes para dar um polimento extra nisso. Inclusive, essa aqui é as embalagens que eles usavam até o momento, e eles pediram, e eu disse para eles, vamos criar a etiqueta que vai nessa embalagem. Então aqui eu deixei a etiqueta aberta para a gente colocar o nome do cliente, identificar para qual superfície esse tingidor é feito, qual que foi a data da criação, as instruções de aplicação também vão aqui, o químico responsável vai aqui embaixo tem um espaço para colocar algumas informações daqui a pouco de cuidados, né? Tipo, é um químico que tem álcool, tem abrasivo, tem não sei mais o que lá, precisa ter na embalagem para deixar bem informado para o cliente. E eu também dei a ideia deles guardarem as fórmulas, né, por numeração, para facilitar que eles pudessem encontrar essa fórmula no futuro, caso eles precisassem repetir a cor. E aqui do lado, a cor que você precisar, quando você precisar. Vocês viram que eu entrei com uma nova frase, né, na construção da identidade. Isso porque isso aqui é um slogan. E o laboratório de cor que vem embaixo é uma tagline, elas têm funções diferentes, tá? Esse aqui é mais para ajudar, é um slogan que eu posso mudar a cada X tempo e que nesse momento é aquilo que casava melhor pra gente colocar no material. A cor que você quiser, quando você precisar, porque eu já tô tentando estabelecer um relacionamento de fidelidade com o meu cliente, que ele retorne. E o laboratório de cor é mais para materiais bem institucionais, quando eu quero atingir novos clientes. Daí a tagline funcionava melhor. E eu também fiz a Elenir me pediu uma assinatura de e-mail, ela não queria uma assinatura de e-mail interativa, ela queria algo simples, então eu criei algo bem simples de novo para ela, só que com o pattern atrás, essa textura, né, e a marca completinha com as informações dela. E eu também trouxe algumas aplicações extras para eles poderem ver a marca deles em outros, fora desses materiais simples que eles me pediram. Aí eu trouxe uma caneca. Eles quase morreram de amores pela caneca, porque dá pra fazer uma brincadeira em torno dela, né? O Tinit, e ficou bem bonita. E eu também trouxe algumas ideias extras, tá? Uma delas era a questão do uniforme. Ai, Júlia, preciso ir com um uniforme e tal, vou conquistar novos clientes, vou como? Eu disse pra eles, bom, vocês são exploradores, vocês querem colocar uma ideia de parceria e passar que vocês têm bastante conhecimento técnico, né? Sobre o tingidor. E de paletó e gravata não faz o menor sentido para vocês. Então eu mostrei para eles essa ideia de jaleco, que é um jaleco que meio que parece um casaco e que ele é bem longo e ele lembra também o jaleco de químico mesmo,
que eles são mais longos por causa dos experimentos e precisa proteger a maior parte do corpo. Então eu disse para eles, por que a gente não consegue trabalhar isso aqui como o uniforme de vocês? A gente pode pegar ele preto e deixar com a marquinha em branco, e depois conforme ele for manchando por causa do uso do químico, não tem problema nenhum, porque a tua textura da marca, ela é toda manchada. Então ela vai complementar isso com facilidade, tu não precisa nem se preocupar de estar com ele manchado ou não, porque isso vai ficar dentro da identidade da marca e vai passar a presença que vocês querem passar. Gente, tô gravando o vídeo um pouco tarde, eu tô com sono já. Vamos lá, continuando. Também tem uma ideia de como eles podem melhorar em questão de entrega do produto, né? Aquela fase de entrega. Um galão de metal daria uma cara muito mais refinada e no nível que o produto é de personalização. Então eu disse, gente, tomem cuidado, tentem achar se vocês conseguem. E outra, eu disse, você com um material em inox, que eu acho que é inox normalmente esses galões, vocês conseguem trabalhar reutilização dos galões. O cliente pode voltar com os galões, limpar e aí vocês reutilizarem para botar outros materiais dentro. Então vocês conseguem trabalhar um pouquinho a questão de sustentabilidade ali dentro. Então o galão de metal, além de dar uma presença melhor para o produto, né, e um trabalho mais interessante, ele também acaba tendo essa outra função. E assim como no futuro eles também poderiam estar desenvolvendo materiais ligados à aplicação, que também seriam materiais complementares que eles poderiam estar trabalhando ali com uma qualidade melhor e que poderiam garantir a aplicação usando esses complementos. Gente, essa é o final dessa apresentação. O que mais que vocês podem pedir para o designer que vai fazer para vocês? Vocês podem pedir, inclusive, eu acho isso muito interessante, o pessoal aqui não quis quando eu estava fazendo, porque eles não tinham interesse de trabalhar em redes sociais, por exemplo. Mas vocês podem pedir para eles desenvolverem alguns templates para o Canvas, tá? Por exemplo, vocês podem abrir uma conta free no Canvas e ele pode já deixar alguns modelos de templates para vocês usarem. O que seria isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir uma ideia aqui para vocês. Eu vou tentar mostrar o que é um template que vocês podem criar para ajudar vocês a criar conteúdo nas redes sociais. Vamos ver. Isso aqui é uma forma de template, onde o que eu coloco? Eu coloco sempre alguns elementos, um filtro e uns textos posicionados no mesmo lugar. Então eu consigo vir e trocar só o texto, trocar só a imagem, trocar um pouquinho os elementos, e a partir de um conjunto aqui de 12 posts eu posso desenvolver mais de 1000 tranquilamente, variando cores, variando o texto, variando a inserção de imagens. Então imagina se vocês já tivessem esses modelos pré-configurados, já com as fontes, já com uma identidade visual que tenha a ver com a marca que foi criada, com toda a estratégia de marca, e vocês já tivessem isso pronto só para adaptar no dia a dia de vocês. Isso pode ser feito, vocês podem pedir para que a pessoa que criou os posts já deixe esses modelos prontos, que vocês depois só possam substituir a imagem, trocar o texto que está sendo feito, duplicar para botar mais conteúdo, sabe? Isso é bem funcional e pode ajudar vocês bastante, ó. Ele já vai criar tudo isso aqui, depois vocês, como vocês têm eles editáveis dentro do Canvas, vocês vêm e só substituem a imagem e o texto conforme vocês acharem necessidade. Isso pode funcionar muito bem e vocês podem pedir para o designer incluir isso no enxoval de vocês, além das peças que vocês precisarem. Uma coisa bem importante também, e aqui umas dicas sobre a pessoa que vocês vão contratar. Antes de contratar, peçam para ele mostrar o portfólio dele para vocês. Peçam para ele mostrar que outros trabalhos eles fizeram. Por quê? E aqui eu vou mostrar o porquê. Esse site é um site onde eu consigo ver portfólios de outras pessoas, tá? Então eu vou aqui, eu vou procurar por brand, trabalhos de marca, tá? Vamos dizer que eu gostei desse projeto aqui e eu quero contratar essa pessoa aqui, que fez esse projeto. Então eu vou até o finalzinho, nesse caso, e eu vou encontrar a pessoa que fez, que tá aqui, são várias pessoas, ó.
Inclusive, vamos ver que foi a Vincer Studio, por exemplo. Ou melhor, vamos procurar pelo Will Lucatelli. Ok. Esse cara, ele tem um portfólio. O portfólio dele tá só com uma peça. Deixa eu ver se eu consigo pegar se o estúdio tem mais peças para vocês olharem. Quando a gente olha o portfólio, a gente consegue ver todas as peças que ele já criou. E aí eu consigo entender se o estilo visual que ele tem é algo que eu espero que ele tenha. E se ele já entregou para outros clientes aquilo que eu espero que ele entregue para mim. Em quantidade de peças, em qualidade de material, sabe? Então é bem importante vocês não só pedirem um orçamento para a pessoa que vai criar isso aqui, que vocês peçam para ele mostrar que outros trabalhos ele já fez. Então ele pode mandar uma apresentação para vocês e com algo simplificado, explicando aquilo que eles já entregaram para outros clientes, para vocês entenderem se a pessoa é responsável, se a pessoa tem um cuidado visual, se ela tem um estilo visual dentro daquilo que vocês esperam. Isso é bem importante. Por exemplo, esse estúdio aqui, ele tem um trabalho bem variado, ó. Só que todos os trabalhos dele são limpos. Olha só, eles são trabalhos que não são poluídos, são trabalhos limpos, eles têm um desenho bem refinado, eles têm uma estética refinada, bem limpa, bem cuidada. Olha o cuidado que eles tiveram de montar um mockup para a pessoa visualizar que tem um baixo relevo. Olha todo o trabalho que eles tiveram para montar essa marca. Então vocês sabem que essa pessoa tem aquilo que vocês precisam, o comprometimento para entregar algo preciso. E assim, gente, um trabalho bem feito de marca, ele pode custar quanto, tá? Ele pode começar nos R$1.500, R$2.000 e pode custar até 15 mil, até mais, tá? Não vou nem chutar nisso. Só que é um dinheiro, é um valor que ele retorna muito rápido e muito mais fácil do que vocês pensam. Por quê? Porque olha a presença dessa marca aqui. Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para vocês pegarem. Olha o que é esse trabalho aqui. Vocês imaginem o cliente dessa pessoa olhando. Isso aqui é uma marca de... deixa eu ver aqui. Uma dentista especializada em estética dental. Então aqui ele tem uma amostragem de como aquela marca dela vai se adaptar aos diferentes contextos, quando ela vira um símbolo pequenininho, por exemplo, para as redes sociais, ou quando ela precisa de uma posição, ela tem espaço e ela vai no material mais potente, então ela consegue colocar todo o conjunto de símbolo, lettering e tagline. E aqui ele demonstrou as cores, ele demonstrou também uma outra versão mais criativa da aplicação da marca, porque é um trabalho estético. Olha os desenhos dos ícones aqui que eu falei para vocês. Os ícones têm um potencial enorme de passar detalhes da marca, então eles precisam ser personalizados, tá? Ele tem todo um cuidado de montar até um mockup de uma pasta, caso ela tenha intenção de desenvolver um produto, uma linha de produtos dela. Ele pensou em todos os detalhes aqui, mostrar como é que ficava a cor aplicada no material. Isso aqui é um kit que ele pensou de kit de clareamento que ela pode estar usando numa embalagem. Isso aqui pode ser o crachá do pessoal que trabalha no escritório dela. Eles pensaram na folha, num papel... Eu falei antes o nome, agora me fugiu. Mas é uma folha institucional, onde tu manda uma receita, uma documentação que tu precisa. Aqui ela pensou no uniforme. Então tu vê que a pessoa tem cuidado, tá? É uma construção muito além de simplesmente entregar a marca, o manual da marca e umas peças. Ela vai muito além disso. Olha isso aqui, olha o trabalho das embalagens, como é que ele pensou em desenhar embalagens, sabe? É um investimento que retorna, porque tu já pensou o cliente de vocês conseguir pegar o produto de vocês nesse nível, com esse nível de trabalho, de cuidado, de pensado na mensagem, na marca, nas cores, na forma que ele está se comunicando. É um trabalho diferente, então é um valor que vocês vão investir e que retorna, porque isso ajuda a alinhar toda a comunicação de vocês. Olha a versatilidade dessa marca aqui. Ele tem um lettering todo diferente, ele tem uma versão da tagline em versão circular, que parece um carimbo, ele tem uma moldura que eu posso encaixar a marca, eu posso trabalhar a letra como símbolo, e aqui ele trouxe todas as brincadeiras, porque ele desenhou
essa letra para essa marca específica. Isso também é possível, da pessoa desenhar uma fonte inteira, só que isso não é muito prático para usar no dia a dia, tá? Porém, tem sim, os designers sabem desenhar uma fonte inteira, ou seja, um desenho de fonte totalmente diferente. Aqui ele determinou as cores, aqui as variações que tu pode usar, porque a cor tu não precisa usar ela sempre 100% igual, tu pode ter variações de tom, que a gente chama, que são... Aqui ele já fez um mockup mostrando uma espécie de cartão aqui para ser usado. Olha como é que pode ser o trabalho da teleentrega. Vocês já imaginaram um restaurante ter todo uma motinha, ou pelo menos aqui, ó, pelo menos a caixa de entrega personalizada com a marca de vocês. Olha isso aqui, olha o uniforme da cozinha, sabe? Esse trabalho, até a brincadeira com o produto. Esse trabalho todo, nossa, ele desenhou até o PDV aqui, ó. O designer também vai dentro disso, tá, gente? O designer vai desde embalagem, desde a marca, os materiais impressos, uniformes, até o ponto de PDV e aquilo que vai dentro do PDV, o que é de sinalização, ó, o menu tá aqui. Olha, isso aqui é uma ação que ele pensou em fazer os tapumes todos com uma apresentação da empresa, já para chamar atenção. Pode ser no próprio lugar que vai sair a empresa, ou pode ser um ponto de marketing que eles acharam de fazer. Essa mesma arte pode ser usada num outdoor gigante, sabe? Então, tu vê que o cuidado é muito maior do que simplesmente desenhar uma marca. Não é desenhar um logo ali, tá? É muito mais do que isso. Procurem por profissionais que o investimento retorne rápido. Se o investimento for de 2, 3 mil que seja para a empresa de vocês, dependendo, claro, do número de peças que vocês têm, da dificuldade que ele vai ter de desenhar isso, mas pensem que isso é um negócio que passa uma visão extremamente profissional do negócio de vocês. Isso aqui é o que vai conseguir passar para o cliente de vocês uma visão totalmente diferente, de ter uma padronização, de conseguir visualmente e às vezes com outros atributos. Aqui eu não achei nenhum case para mostrar com vocês, mas tem cases que trabalham cheiros, tem cases que trabalham som, tem cases que trabalham movimentação, animação. Deixa eu até procurar aqui se eu encontro algo bem notável para vocês terem uma ideia. Mais avaliado. Deixa eu ver se eu consigo ver os premiados aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro algo mais interessante para vocês verem. Acho que não. Aquela marca de antes está aqui. Mas eu posso, inclusive, ter trabalhos de motion aqui dentro, que a gente chama que é animação. Ó, esse aqui foi criado para o Museu do Holocausto, tá? O tema dele é Hope and Humanity, que são 2 Hzinhos, né, que estão aqui trabalhados, que também brincam com essa ideia de abraço. Ó, ele fez uma correlação. Hope é esperança e humanidade, né? Humanity e humanidade. Isso aqui é um trabalho para o museu. Ó, esse aqui tem animação, ó. Ele pensou até na animação de como é que tu pode apresentar isso. Então, tem um trabalho de vídeo aqui, ó, que provavelmente... Deixa eu ver. Most museums house tangible things within a physical space. But what about a museum that also stands for something more? Não vou deixar passar tudo, porque senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Mas, ó, ele pensou na marca, ela aberta, o nome por completo, ou quando ela vem para símbolo, como é que ela vai ser, as aplicações de cores e variações, aplicação com imagens, ele fez alguma coisa. Ó, quando ela tem variações, quando ela aqui ele é aplicado para, vamos dizer, eventos de palestra. Aqui é para séries de educação. Então ele pensou em variações porque ela é uma estrutura de marca muito maior, né? Aqui, como é que eu faço essa brincadeira no físico? Como é que eu posso usar isso como uma brincadeira dentro do museu? Então, quando eu entro no museu, provavelmente eu vou enxergar esse H assim, ó.
E aí quando eu vou olhando, eu vou ver que é um display, na verdade, é um pouco diferente. Então ele vai fazendo essas brincadeiras, aqui ele mostra brincadeiras junto com textos, ele trabalhou o site, isso também é outro ponto que vocês podem ver com o designer para ele fazer. Aqui ele pensou numa comunicação externa, porque sabe que os museus sempre têm essa parte de comunicação externa. Então esse aqui é um ótimo profissional com um portfólio provavelmente muito variado, assim, que vocês vão conseguir uma apresentação de componentes muito maior. Vamos ver essa outra marca aqui dele. Aqui já começa com um take de um vídeo, um take de vídeo. Aqui ele mostra a correlação que ele faz da marca antiga, como é que ela tá, o look and feel que a gente chama. Aqui a nova apresentação, olha o PDV completo aqui com uma simulação de como é que seria. Aqui é um render, ó, ele renderizou até a fachada para você entender. A parte do projeto interno, como é que ficaria a sinalização interna disso. Aqui ele trouxe uma referência de que eles fizeram um carimbo para carimbar madeira com o 68, que é um número que faz parte da marca. Aqui é o dono, olha só, com o uniforme, até o boné com a marca aqui em cima. E aqui todos os títulos que ele ganhou. Olha o boné aqui de novo, aqui outra forma trabalhada, aqui também. Aqui tem um vídeo de novo, olha o cardápio, não, nem é um cardápio, isso aqui é um congratulations, isso aqui é pro curso que o cara tem. Outro vídeo, aqui é como ficou, é uma foto, daí não é mais um render, ó, de como ficou o espaço, a aplicação do logo no material. É um evento, na verdade, nem é um... É meio que tudo aqui, ó. Ele desenhou até embalagens para personalizar. A gente sabe que quando vai dentro do restaurante sempre tem, sei lá, o vinagre e o azeite. Como é que eu personalizo isso para a marca do meu espaço? Aqui é os templates do site, ó. Algumas telas do site. Aqui ele pensou num trabalho de marketing em cima de um ônibus. Olha só isso aqui. Que brincadeira que ele fez com aquela parte da grelha gigante que pode estar acoplada viajando, sabe? Bringing to you. Então eu tô trazendo para você, Sony's Barbecue, tô trazendo isso para vocês. Aí ele tá trazendo uma grelha ali embutida. Então aqui ele também traz uma brincadeira, ele fala qual que foi o desafio, qual que foi a solução e qual foi a estratégia de posicionamento que ele usou. Então tu vê que é um trabalho muito mais meticuloso do que simplesmente entregar uma marca, tá, gente? Tem que entregar uma estratégia por trás e essa estratégia, ela tem que combinar com todos aqueles canais que vocês pensaram, todos os pontos de contato que essa marca tem que estar e que ela possa transmitir realmente aquilo que vocês querem que ela transmita, tá? Então, acho bem importante vocês pensarem na marca como um ponto diferente. Bom, essa apresentação de marca termina aqui. O que vocês tiverem mais de dúvidas, podem ir me mandando pelo WhatsApp, eu vou ajudando e respondendo vocês, tá? Espero que isso aqui tenha mudado um pouquinho a percepção de vocês do mundo de branding, de gestão de marca e de construção de marca em si.